Então, abri aqui, ó, a livraria e vamos lá para o motor starter, certo? Então, o motor starter, ó, ele mostra o bloco. E aí aqui embaixo você pode ver, ó, qual que é o código do status ou erro. Então lá ele está em 7003, ó, status enable, ó, enable wait for feedback read. Quer dizer, o motor ele está esperando que ele tenha um feedback que ele está pronto para partir. Está vendo aqui, ó, input, ó, feedback read. Então aí você tem que aprender a trabalhar com o bloco. Então essa opção aqui é uma opção assim, eu liguei o sistema, eu dou enable. Quando eu habilitei, vamos supor, o comando, eu venho aqui e dou um retorno para ele, ó. O comando está habilitado. O comando habilitou, ele, o que ele mostrou? Ó? Ele me mostrou lá, ó, 8402. Se fosse, tá? Se fosse um soft starter, vamos supor, partida múltipla, você poderia usar esse feedback read do seguinte: ele está disponível para partida, eu habilito. Ele está sendo usado para outra partida, então eu venho aqui e desabilito essa função. Por quê? Porque eu não posso usar ele agora, eu tenho que esperar ele acabar de fazer outra partida, comutar para ele ficar livre para eu poder usar para fazer a partida. Então agora ele veio para 8402. Então a gente vai lá, ó, 8402, ó, feedback error, ó, feedback read, ó. O feedback do motor para operação está perdido, né? Tá. Aí, legal, ó. A gente habilitou aqui e ele deu um erro, certo? Então vamos tentar fazer uma função que é o seguinte: vamos resetar e vamos ver para onde que ele vai. Ó, 7999, certo? Eu resetei. Vamos voltar aqui para 0, porque ele é geralmente a gente vai usar pulso. Então eu apertei o reset, ele foi para 799, ó. O reset está ativo. Quando eu voltei, ele foi para a função 7004. Então a gente vem aqui na 7004, ó. O motor está parado, ó. Ele está em stop, certo? Então beleza. Então vamos pensar, quando o cara quer ligar, ele dá o comando aqui, ó, certo? Eu vou dar um comando de avançar, ó. Então esse bloco ele funciona tanto para você girar o motor para frente quanto girar o motor para trás, se você tiver duas contatoras. Então atualmente eu quero que ele gire para frente, ó. Eu dou um comando, certo? E ó, para onde que foi o status? 7005. 7005 é motor está rodando para frente, ó. Na verdade, o motor está partindo 7005. Ele tem um tempo de partida que ele conta e 7007, ó, o status é running forward, então ele está girando para frente. Ele está rodando, né, para frente. Beleza? Só que aí você faz, aí que entra o conhecimento que você precisa estudar o bloco. Então, a gente está falando aqui que ele está em 7007. Eu mandei o bloco ligar, eu mandei o motor girar para frente. Só que olha que legal, eu não dei um feedback se, um exemplo, eu mandei girar para frente, ele acoplou, bateu a contatora, eu não sei realmente se esse motor ligou. Por quê? Porque eu não sei se a contatora está acoplada, certo? Eu não dei um feedback para o bloco falando assim, ó, você mandou eu ligar para frente e realmente eu fiz toda a acoplagem e fechei a energia lá no motor. Então, por que está acontecendo isso? Ó? Por que ele não esperou um feedback? Isso aqui é muito importante você fazer. Porque, novamente, ó, quando você vai lá em configurações, você vai ver ó, que o que está lá, ó, disable feedback running. Então, ele está falando para mim que tá true. Quer dizer, true ele não importa se tem feedback ou não, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou lá na interface, porque geralmente você vai tratar com a interface. A pessoa vai habilitar a função para editar, tá vendo? E aí ele vai vir aqui, ó, disable forcing feedback running, eu vou mudar para 0, ó. Então eu mudo para 0 e dou um comando aqui, ó, de save. Beleza? Salvei. Então eu venho aqui e dou volto para 0, né? Opa. Isso. Volto para 0 e vou dar um refresh aqui só para a gente ver que realmente ele mudou para false, certo? Ó. Então agora ele está em false, ó.
Disable feedback. Se a gente voltar lá no motor, você vai ver que o seguinte, ó, o erro dele foi para 8441, tá vendo? Status. E ele está habilitado o erro. E buzz é que o bloco está ocupado. Então, ele vê que está com erro, ó, 8441. Qual que é o 8441? Ó? Se você vir aqui, ó, erro, feedback desapareceu enquanto ele estava rodando para frente. Tá? Então, o que, que acontece? Eu mandei a partir e o feedback cortou. Então, exemplo, esse é um erro porque eu habilitei na hora que ele já estava ativo. Vamos fazer agora a mesma... Vamos fazer agora a mesma partida, só que você vai ver que o erro aqui vai alterar. Então, o que, que eu faço primeiro? Eu tiro o comando que é para frente, certo? Então, não tem mais comando para frente. Opa, é 0 aqui, certo? Então, a gente vê que vira false. E agora eu vou dar um reset. Ó, ele veio, como o reset é pulso, né? Eu não posso segurar resetando. Então, ele veio aqui para 7004, certo? 7004 é esperando. Agora eu vou dar um comando, ó, partir, certo? Então, true, ele foi para 7005. Ele está partindo, tá vendo? Que agora ele não pulou para 7007. Por quê? Porque ele está esperando o feedback. Agora o erro é 8421. O que é 8421? Vamos lá, ó. 8421, ó. Error feedback missing durante startup Ford. Quer dizer, antes, deixa eu voltar aqui. Antes, ele já estava funcionando, ele já tinha pulado o startup e ele estava funcionando e ele viu que perdeu o feedback dele, certo? O que é o feedback? Ele perdeu, como se imagina, a contatora está acoplada, estou mandando energia para o motor. Derrubaram o comando, a contatora desarmou. Se a contatora desarmou, eu perdi o feedback. Eu vejo que eu não estou mais mandando energia para o motor. Então ele deu esse erro. Beleza? Nesse caso agora, ele mandou a contatora acoplar e ele contou um período de tempo. Onde tem esse período de tempo? De novo, ó, você vem em configuração, você está vendo aqui, ó, Start Control Time, 5 segundos. Quer dizer, ele espera 5 segundos para ter o retorno. Se ele não tem o retorno, ele fala assim, olha, eu esperei 5 segundos e a contatora não me avisou que ela acoplou, então tem um erro na partida. Então é o que essa informação de 8421 é exatamente isso, mostra que tem um erro na partida, beleza? Então, agora vamos simular realmente funcionando tudo certinho. Então, eu vou tirar a opção, que eu não estou mandando mais a girar o comando para frente. Eu estou com feedback, tá tranquilo. Vou dar um resetzinho aqui. Coloquei reset, ele voltou para 7004. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou dar o comando para ele partir. E, sei lá, 1, 2 segundos agora, vou colocar ó, o feedback, certo? Ele... Opa! 8421, ele deu erro. Tá, o que acontece? Demorei muito. Vamos aumentar o tempo aqui para ter hashtag 15 segundos. Vamos botar uma partida aí de 15 segundos, certo? Tá. Então agora eu vou tirar o feedback, vou tirar o comando, vou dar um reset, opa, vou dar um reset, vai para 7004 agora aqui, ó. E agora o que eu vou fazer? Vou dar um comando para ir e já vou dar o retorno aqui, ó. Ele está em 7005, tá vendo? Quando eu der 1, ó, ele pulou para 7007, então o que ele está falando? 7005 é partindo e 7007 é rodando para frente. E aqui ele vai ficar todo o tempo. E você vê que ele está válido, ele está ocupado, ele não tem erro, ele tem esse código do status, ele está habilitado, o starter está habilitado, ele está ativo, ele está rodando para frente, ó, então tem um feedback. Então o legal disso, ó, é que rapidinho a gente puxou um bloco, fizemos 2 dB de interface, uma de interface, uma de configuração,
e eu já tenho pronto aqui uma partida de motor.